Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 28 de 5 de 2026, quinta-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP e falar, pessoal, sobre a lei de clareza que está para ser aprovado entre junho e julho pelo Senado. Mas o que isso pode ser de impactante para o XRP? O XRP está posicionado para ser o mais beneficiado pela lei de clareza. Aqui está a prova. A Times Tabloid, junto com o Smoke ali dentro do X, ele traz ali, né, detalhadamente o que pode impactar para o XRP e por que ele é o principal beneficiado de tudo isso. O pesquisador, né, ali dentro do X, o Smoke, ele argumentou que o XRP está posicionado para se beneficiar mais do que qualquer outro ativo digital, caso o projeto de lei de clareza seja aprovado nos Estados Unidos. O Smoke compartilhou trechos de uma análise detalhada do impacto potencial do projeto de lei no setor de ativos digitais, enfatizando que as implicações vão muito além das reações de curto prazo do mercado. A publicação afirma que os ativos classificados como os commodities digitais sob a legislação provavelmente veriam a remoção do que descreveu como o excesso regulatório, ligado então às ações de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que seria ali a SEC. Então, esses ativos, né, classificados como digitais, agora vão para outro órgão governamental e não ficaria mais pela SEC, que quando, né, o Gary Gensler era presidente, quis processar toda a indústria de cripto ali nos Estados Unidos. De acordo, né, com os documentos compartilhados pelo Smoke, as altcoins com histórico de litígios na SEC pode então sofrer reações mais fortes caso o projeto de lei avance no Congresso. E essa análise em anexo, ele mencionava especificamente a recente reação do mercado do XRP após a votação em comissão relacionada à legislação. Observava que o XRP chegou a subir brevemente acima de 1,54 antes, né, de ter esse recuo junto com o mercado. O texto argumentava que a batalha judicial anterior do XRP com a SEC o coloca em uma posição favorável caso a lei de clareza estabeleça uma estrutura legal mais clara para ativos digitais nos Estados Unidos. Então, quem já foi processado ali pela SEC, né, primeiramente de todos foi o XRP lá no final de 2020, pode então ser a mais favorável, né, se colocar em uma posição mais favorável caso a lei de clareza estabeleça essa estrutura legal. O Smoke colocou então a sua informação aqui dentro das redes sociais, né, ali no X, com trechos, né, de possível lei de clareza aí que pode, né, ser ali adotado pelo Senado e tudo mais. E além do desempenho do mercado XRP, o documento, né, que seria esse aqui, coloca o Smoke principalmente, né, colocando as mudanças estruturais que o projeto de lei poderia introduzir para o setor de criptomoedas em geral. A análise ela argumentou que proteções explícitas para atividades de finanças descentralizadas não custodiadas reduziria então a incerteza jurídica para desenvolvedores e investidores que atuam no setor. A publicação também abordou o impacto nas corretoras de criptomoedas e, de acordo com o texto compartilhado, a legislação poderia criar um caminho de registro federal sobre a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, o CFTC, reduzindo a dependência da atual estrutura regulatória estadual. A análise argumentou então que essa mudança poderia incentivar o retorno das atividades comerciais e a liquidez lá dentro dos Estados Unidos, após muitas empresas terem transferido suas operações para o exterior durante anos de ações de fiscalização regulatória e XRP, né, a Ripple foi uma dessas, mesmo tendo sede ali em São Francisco, nos Estados Unidos,
eles transferiram suas operações muito para a Ásia. Outro ponto, né, destacado na publicação dizia respeito ao setor bancário. O documento afirma que os bancos teriam um caminho mais claro para serviços de custódia e liquidação e ativos tokenizados caso a legislação fosse aprovada. A análise sugeriu que tal clareza poderia incentivar uma maior participação institucional em produtos financeiros baseados em blockchain. E essa publicação, né, atraiu resposta de vários membros da comunidade cripto que consideraram a legislação particularmente benéfica para o XRP. Comentarista de cripto, Tyler, conhecido como CryptoWally, afirmou que, embora a lei de clareza possa ajudar o mercado, ela não deve ser vista como um catalisador imediato para aumentos drásticos de preço. Ele acrescentou que grandes investidores já estão se posicionando para possíveis mudanças regulatórias. Outro usuário argumentou que a legislação está alinhada com a visão de longo prazo associada ao papel do XRP nessa infraestrutura financeira. O comentário afirmava que os desenvolvimentos regulatórios em curso no sistema político dos Estados Unidos não foram concebidos com o mercado de cripto em geral, com foco principal. E essa publicação, principalmente ali do X, né, do Smoke, reflete a crescente atenção em torno da lei de clareza, né, que estamos aí ansiosos para ela que seja aprovada ali no Senado, e seus potenciais consequências para o setor de cripto. Embora a legislação ainda esteja em análise, seus defensores acreditam que ela poderá remodelar significativamente a forma como os ativos digitais, as corretoras, os bancos e os investidores institucionais operam dentro dessa regulatória, né, estrutura dos Estados Unidos que está por vir no mercado cripto. Na indústria de criptomoedas chegou antes para os stablecoins, né, com a lei Gênesis, e agora, né, para o mercado cripto, né, de ativos digitais, ali o mercado de investimentos de digitais, seriam a lei de clareza, como fala, né, que XRP seria o principal beneficiado com essa lei de clareza. Esse aqui é a publicação do Smoke, né? Ele coloca aqui, ó, sim, o XRP está posicionado para se beneficiar mais com a lei de clareza. E isso está acontecendo, né? Ele colocou tudo aqui, as partes, né, com o XRP, com a lei de clareza, que agora não é a SEC, mas que irá cuidar, né, desses procedimentos, e sim a CFTC, e também, né, implicaria que as indústrias, as empresas que já foram a aprovar, que já foram ali processados pela SEC, seria as maiores beneficiadas. E aqui também ele coloca, né, sobre o cronograma possível da passagem da lei de clareza. 9 semanas de tempo no plenário do Senado e depois o documento abaixo. Como eu falei, né, está para ser aprovado entre meados agora de junho, né, estamos quase chegando no mês de junho, e julho. Né, então eles colocam aqui, ó, junho dia 1º, junho dia 15, junho dia 22, junho dia 13, junho dia 20 e 27, e seria, né, o final ali, bem no finalzinho, né, começo de agosto ali, no dia 3. Então, esse seria o cronograma para essa possível aprovação da lei de clareza ali nos Estados Unidos, que seria muito benéfica para o XRP. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.